Olá, pessoal. Professor Wilson, professor de biologia, mais uma vez com vocês. Hoje nosso assunto é genética, hereditariedade humana. Vamos falar especificamente da hereditariedade humana. Mas, primeira questão é: o que é genética? Genética é a parte da biologia que estuda a herança biológica. Por meio dela, é possível compreender aspectos como a hereditariedade e as leis de transmissão de características físicas de uma geração a outra. Questões que nós vamos deixar no ar para vocês assistirem às próximas aulas. Mas como os estudos sobre genética começaram? Como se deu sua evolução? Quais são os próximos desafios desse segmento da ciência chamado genética? Uma pequena introduçãozinha aqui. O termo genético ele foi utilizado inicialmente pelo inglês Henry Festech, quando ele descrevia várias regras sobre herança genética. Porém, nós sabemos que os primeiros estudos de grande relevância sobre o tema foram feitos por Gregor Mendel em 1860, considerado o pai da genética. Mendel foi um monge austríaco que buscou entender como as características físicas eram transmitidas de pais para filhos. Com isso, com isso em mente, ele fez vários experimentos, cruzando diferentes linhagens de ervilhas e notou a existência de fatores diferentes transmitidos dos genitores para a sua prole. Mendel produziu e separou diversas linhagens de ervilhas puras e cruzou partes masculinas de uma semente amarela com partes femininas de uma planta verde, criando várias gerações. A partir desses descendentes, o estudioso Mendel, né, concluiu que os filhos herdaram as características de seus pais por meio de genes e que algumas delas dominam outras. Com isso, ele criou suas leis, chamadas de leis de Mendel. A primeira lei dizia o seguinte, que ele observando os cruzamentos, ele dizia o seguinte, que quando dois genes homozigotos dominantes são cruzados com dois genes homozigotos recessivos, toda a sua prole, toda a sua geração trariam a característica do dominante. Por quê? Porque o gene dominante agia no indivíduo, enquanto o gene recessivo, como o próprio nome está dizendo, tinha a sua ação em recesso, ficava escondidinho ali. E para que servia então esse gene recessivo? Para ser doado para uma próxima geração. E com esses estudos, com essas identificações, Mendel foi tirando conclusões que são levadas e utilizadas até hoje. Ele não conhecia ainda a cadeia de DNA, não conhecia muita coisa ainda, não tinha noção de muitas coisas ainda, mas básicos ficaram, que as características, os genes que determinam as características, eles são de duas formas, dominantes ou recessivos. E os genes eles podem ser de três formas. Eles podem ser homozigotos dominantes, homozigotos recessivos ou heterozigotos. Assunto que nós vamos tratar numa próxima aula. Observando os cromossomos, nós vamos ver que quando eles são homólogos, quando eles têm o mesmo locus gênicos, se você observar na imagem, você vai ver a cor dos olhos está num lugar, o tipo sanguíneo está em outro, a cor dos cabelos em outro e o crescimento, os genes que estão determinados, que vão determinar o crescimento da pessoa, está em outro local. Mas
Essas características, esses caráteres que estão colocados nos cromossomos, estão ambos no mesmo locus gênico, ou seja, no mesmo local, no mesmo metâmero, no mesmo local, no metâmero do cromossomo. Nós possuímos aqui quatro tipos de cromossomos. Quatro tipos de cromossomos que nós vamos identificar nas próximas aulas. Os cromossomos telocêntricos, os cromossomos acrocêntricos, os submetacêntricos e os metacêntricos. O que determina o tipo de cromossomo? O local do centrômero do cromossomo, essa parte mais azulada escura que tem no cromossomo. Cromossomos são homólogos quando? Quando eles têm o mesmo locus gênicos. Se você observar, as letrinhas que vão determinar, ou seja, os símbolos que vão representar os genes, estão localizados no mesmo lugar, no mesmo lugar, no metâmero do cromossomo, formando aí os genes alelos. E os cromossomos eles serão homólogos sempre assim, que eles tiverem o mesmo locus gênicos. Na aula ainda, aqui nessa mesma imagem, nós vamos observar uma cromátide, ou seja, um exame que determina os cromossomos, os 23 pares de cromossomos de um indivíduo. Nessa imagem que nós estamos vendo, aqui embaixo do lado esquerdo da tela, nós estamos vendo a cromátide de um indivíduo do sexo masculino, onde nós temos 22 pares de cromossomos autossômicos que vão formar todas os outros caráteres e características do indivíduo, porém, separadamente aqui do lado direito da imagem, nós temos os cromossomos sexuais. No caso aqui, nós temos os cromossomos sexuais de um indivíduo do sexo masculino, ou seja, X e Y. Responsabilidades genéticas, né? O termo genes, né, a descoberta dos genes possibilitou, ao longo da história, grandes avanços nos estudos de genética, como a possibilidade de criar clones, alimentos transgênicos, né, e testes de paternidades a partir de técnicas de DNA recombinantes. Mas ainda há muito a se saber, muito a ser estudados. Os principais termos da genética para você estudar para o vestibular, agora você já sabe alguns termos, né? Como a genética é importante para o desenvolvimento dos seres humanos e é hora agora de conhecer alguns dos conceitos mais populares da área de genética, como, por exemplo, genes. O que são genes? Genes são pequenas partes sequenciais do DNA que têm a função de codificar as informações que irão determinar a produção das proteínas responsáveis pelo desenvolvimento das características de cada ser vivo. Genes alelos. Que são genes alelos, né? Os genes alelos, como já foi mostrado no slide anterior, eles são responsáveis pelo desenvolvimento das características específicas de cada indivíduo, como a cor dos olhos, a cor dos cabelos, a estatura do indivíduo, né? E essas particularidades são herdadas do pai e da mãe, por isso sempre são impares. Vem um gene do pai e um gene da mãe para a mesma característica. Os alelos eles podem ser homozigotos, quando eles são iguais, ou heterozigotos, quando eles são diferentes. Quando ocorre o segundo caso, se sobressai, enquanto o outro fica com a característica inibida. Quando os genes alelos são heterozigotos, o que se sobressai é chamado de gene dominante, enquanto o que não se expressa é chamado de recessivo, ou seja, tem a sua ação inibida, a sua ação fica em recesso. Os genes dominantes são representados nos estudos de biologia por letras maiúsculas. E as letras são sempre as iniciais dos genes recessivos.
as letras são sempre as iniciais dos genes recessivos. Quando maiúscula, dominante. Quando minúscula, recessivo. Fenótipo e genótipo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Os genes, eles têm um conjunto de informações chamado de genótipos. São responsáveis pela constituição da genética de um indivíduo. Isso fica guardado com ele. Irmãos gêmeos, por exemplo, têm o mesmo genótipo Por quê? Têm os mesmos genes. O fenótipo é o conjunto das características que vemos nos indivíduos, que vemos nos seres vivos, como cor dos cabelos, cor de pelo, a pelagem do indivíduo, o tipo sanguíneo, e qualquer outra característica que o indivíduo traga consigo. Os cromossomos, que nós já vimos no slide anterior. Cromossomos são sequências espiraladas ou espirais da molécula de DNA, que apresenta genes e nucleotídeos. Cada espécie tem um número diferente de cromossomos e é representado por N número de cromossomos. Os seres humanos, por exemplo, têm 46 cromossomos numa célula diploide ou numa célula somática e 23 cromossomos nas células reprodutoras ou nos gametas. Então, genótipo é o conjunto de genes de um indivíduo, enquanto fenótipo são as características visíveis ou mensuráveis de um indivíduo, definidas pela expressão do seu genótipo. Então, essa aula de genética introdutiva, nós vamos mostrar outras, e eu agradeço aí a paciência e a participação de vocês. Qualquer dúvida, nós vamos postar novas aulas para vocês sobre genética e vamos seguindo com elas e algumas questões serão levantadas nessas aulas. Muito obrigado, professor Wilson, professor de Biologia, e até a próxima aula.